Administração pública. De acordo com o copiloto. Nesse contexto do direito administrativo brasileiro, gostaria de saber os conceitos de 1. Estado, 2. Governo e 3. Administração pública. Claro, vou explicar cada um desses conceitos dentro do contexto do direito administrativo brasileiro. 1. Estado, e trata-se da organização político-jurídica que detém o poder soberano de governar um povo em um território determinado. O Estado é composto por 3 elementos: o povo, território e governo soberano. Ele é a personificação jurídica de uma nação e, no direito administrativo, é o ente supremo que possui a competência de criar normas e regulamentos. 2. Governo, é a instituição que exerce a função política do Estado. Em outras palavras, o governo é responsável pela condução dos negócios públicos e pelo exercício do poder político, tomando decisões estratégicas e políticas em nome do Estado. No Brasil, isso inclui os poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como suas funções e responsabilidades. 3. Administração pública, é o conjunto de órgãos, agentes e serviços que visam a execução das atividades administrativas do Estado. A administração pública é dividida em administração direta e administração indireta. A administração direta compreende os serviços integrados na estrutura administrativa do governo, como os ministérios e secretarias, e a administração indireta inclui entidades com personalidade jurídica própria como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. De acordo com o CHATP. Nesse contexto do direito administrativo brasileiro, gostaria de saber os conceitos de 1. Estado, 2. Governo e 3. Administração pública. O ChatGPT disse. ChatGPT. Certamente. Aqui estão os conceitos. 1. Estado. O Estado é a organização política e jurídica soberana, formada por um conjunto de instituições que exercem o poder sobre um território e uma população. Ele é composto por 3 elementos fundamentais. População, o conjunto de indivíduos que vivem sob a autoridade do Estado. Território, a base geográfica sobre a qual o Estado exerce sua soberania. Soberania, o poder supremo que o Estado detém para criar e aplicar normas dentro de seu território e representar-se no âmbito internacional. O Estado brasileiro é organizado como uma república federativa, com divisão de competências entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, conforme a Constituição de 1988. 2. Governo. O governo é o conjunto de órgãos e autoridades responsáveis por exercer o poder político do Estado. Ele define diretrizes, formula políticas públicas e toma decisões estratégicas em nome da sociedade. O governo pode ser entendido sob 3 aspectos. Função política é a formulação de políticas e diretrizes para alcançar os objetivos do Estado. Estrutura institucional, os órgãos que compõem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Legitimidade e a autoridade que deriva da escolha popular, no caso de regimes democráticos ou de outras fontes de poder. No Brasil, o governo atua em um regime democrático e participativo, com eleições periódicas para cargos eletivos. 3. Administração pública. A administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que desempenham atividades administrativas, executando políticas públicas formuladas pelo governo. Ela está dividida em 2 sentidos. Sentido subjetivo, orgânico refere-se aos órgãos e entidades que integram a estrutura administrativa do Estado. Sentido objetivo, material refere-se às atividades desempenhadas pela administração pública, como prestação de serviços, regulamentação, fiscalização, entre outros. A administração pública brasileira segue princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição Federal, resumidos no acronimo LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.